Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui em um papo de mãe para mãe. E o assunto hoje é nada mais, nada menos do que como é ter 2 filhos. Inspira, respira, mas não pira, hein? Então pessoal, esse foi um assunto me perguntado lá no meu Instagram. E eu tenho 2 meninos, o Enzo e o Bento. A diferença entre os dois é de 5 anos. Como é ter 2 filhos? Vou falar aqui 5 verdades sobre ter 2 filhos. Primeira, não tem pra onde correr, gente. Antes, quando você tem um filho só, você entrega pro seu esposo ou pra alguém, né, quem tem essa facilidade aí, né, e descansa. Ou tá numa festa, um fica olhando e vão fazendo revezamento. 2 filhos não tem isso. Cada um vai ter que ficar com um para dar atenção, né? Principalmente quando eles são de idades diferentes. Então, assim, você não tem para onde correr. Você tem que dedicar mais tempo para o seu filho. Verdade número 2. Quando você tem o segundo filho, todo mundo fala, ai, vou ter trabalho em dobro, vai ser tudo dobrado, né? Os gastos vão ser dobrados. Não é exatamente assim, tá? Geralmente, você otimiza o tempo. Então, você vai ter mais trabalho sim com 2 filhos, mas não é o dobro, tá? Você dá banho junto, você dá comida junto, dependendo da idade deles, mesmo que é de 5 anos, hoje meus filhos, um tá com 3, vai fazer 3 e o outro tá com 8, então eles conseguem brincar com algumas coisas juntos, então assim, você meio que tem essa flexibilidade, então assim, não é exatamente trabalho em dobro, tá? Gastos, também não é exatamente gastos em dobro. Geralmente as escolas elas dão descontos para o segundo filho, tá? Muita coisa você aproveita, mesmo com a diferença de 5 anos dos meus, eu aproveitei algumas coisas do primeiro, né? Os 2 são meninos, mas mesmo quando é um menino e uma menina, você consegue aproveitar algumas coisas. Você já tem experiência do primeiro, então você sabe que algumas coisas, como lidar, você não tem aquele certo pânico que a mãe de primeira viagem tem, como agir, como fazer, você reconhece e você tem uma certa experiência, então fica mais fácil, mais leve no segundo filho. E o amor, gente, que é bom falar também, ele é o mesmo, né? Muita mãe tem medo de não amar o segundo filho como ama o primeiro, isso não existe, a gente ama eles da mesma forma. Outra coisa que também falam é assim, nasce o segundo filho, o primeiro filho cresce. Não cresce. Na verdade, ele regride um pouco, porque a tendência é você dar mais atenção por primeiro, porque ele precisa mais de você, né? Você como mãe tá amamentando, você como mãe que tá ali junto sempre, né? E como a gente faz pra balancear isso? Eu fazia muito isso, eu e meu esposo. Então, assim, ele dava o peito, né? Dava um mamar. E ele fazia rotar enquanto eu ficava com o outro. Eu tirava 2 horinhas para ir no cinema com meu filho, quando podia, né? Que agora tá com pandemia, né? E fazia algumas atividades exclusivas com o meu segundo filho. Por quê? Embora o primeiro necessite mais de mim, o segundo necessita emocionalmente mais de mim. Então o primeiro ele ainda não entende muito bem. Então assim, ele dorme mais, então na hora que ele estiver dormindo, é cansativo, tá? Os primeiros meses é complicado mesmo, né? Principalmente os 3 primeiros meses que a gente tá naquela fase de amamentar, aquela fase de adaptação. Mas depois fica mais tranquilo. Pode confiar. Verdade número 3, você vai perder a paciência de vez em quando. Um dos motivos que eu criei esse site é que às vezes a gente absorve muito, nós como mães sentimos muito culpada pelos nossos filhos. Então a gente fica pirada, a gente pira, a gente perde a paciência. Quando eu comecei a fazer o coach, eu queria me fazer um autoconhecimento. Às vezes a gente perde a paciência e eu queria falar pra você, não se culpe, é normal. Quando você faz um treinamento igual do coach, as pessoas falam, você vai melhorar isso, vai melhorar sim, mas sentimentos são para ser sentidos. O coaching, ele não é para você não ter sentimentos. Então, se você é um psicopata, você vai ter seus sentimentos.
seja eles os bons ou os ruins. Na verdade, não existe sentimentos ruins, né? Se a gente souber lidar com eles, eles também tendem a te ensinar algo. Então, até a falta de paciência faz com que você cresça. Bacana é você identificar o gatilho que fez você perder a paciência. Quando você identifica o gatilho, é mais fácil controlar o sentimento que vem depois. Ok? Então, eu faço hoje assim. Se o meu filho fez alguma coisa em que eu perdi a paciência, eu saio, me retiro, vou pro banheiro e fico lá, respirando e pensando qual a melhor atitude eu devo tomar. Porque sempre que eu tomo atitude no meu ápice de falta de paciência ou de raiva, eu faço algo errado. Eu não tenho atitude assertiva. E aqui a gente vem aprendendo como ter atitudes assertivas. Então, tá de TPM, não toma nenhuma atitude naquele momento. Se retire, respira e volta mais calma. Ou pede o seu esposo, alguém que te ajude com seus filhos para tomar alguma atitude para que você não faça algo que vai se arrepender depois. Beleza? Bom, eu acho que essa é a quarta, né? Já perdi a conta já, né? Eles sempre vão querer a sua atenção. Então, eles vão disputar a sua atenção. E é isso que você tem que estar atenta. Na verdade, quando a gente conhece os nossos filhos, fica mais fácil lidar com birras ou com essa atenção que eles chamam. Como é que eles chamam atenção? Chorando, brigando. Dispõe a sua atenção exclusiva para aquele seu filho. Você está dando o amor que ele precisa. Na verdade, os nossos filhos, eles querem nossa atenção o tempo todo, mas eles não precisam da nossa atenção o tempo todo. Mas ele precisa sim, que todos os dias você tem tempo dedicado exclusivo para ele. Quinta e última, eu acho que é a última, né? Nossos filhos são diferentes. Não adianta tratá-los da mesma forma. Ah, eu tratei meu filho da mesma forma. E ele é ingrato. Eu tratei um do mesmo jeito que o outro, e ele é ingrato, ele não agradece. Eles são diferentes. Eu já falei das 5 linguagens do amor, né? Cada um tem a sua linguagem de amor primária, mas também tem o perfil comportamental do seu filho. Então, dependendo do perfil comportamental dele, ele reage a determinadas situações diferentes. Por isso que é ideal você conhecê-lo, conhecer o perfil comportamental dele. Hoje, com os conhecimentos que eu tenho adquirido e que eu ainda vou adquirir, eu falo que toda mãe deveria fazer um curso de autoconhecimento, sei como que funciona o cérebro da criança, como que é as etapas da criança. Isso facilita na sua correção, tá? Hoje a disciplina positiva tá aí, né? Algumas mães confundem, eu confundi, eu achava, disciplina positiva? Como assim? Você é permissiva? Não, não é ser permissiva. Você vai falar não, você não vai deixar, porque você, como mãe, você tem a autonomia para falar, tá? Ser autoritária é diferente de autoritarismo, tá? Você vai falar com ele com amor. Não é não, é ser positivo. Então, existem outras formas de falar que não seja agressiva, né? E essa é a finalidade daqui, tá? Seu filho quer aquele brinquedo. E às vezes você fala, não, filho, não é esse brinquedo não, age com grosseria. Que tal você brincar com esse brinquedo aqui? Olha só como ele é legal. Ele tem isso, tem isso. Você desfaz a atenção de uma coisa que ele estava para outra coisa. Eu fiz isso com meu filho pequeno e dá super certo. Então eu falo com ele assim, filho, no desfraude dele, quando ele fazia xixi, filho, onde que faz xixi? Ele no banheiro. Eu falei, no banheiro? E onde que é o banheiro, filho? E ele me mostrava. Então, quando você faz perguntas, em vez de dar ordem, funciona perfeitamente, porque a criança ela vai fixando aquilo na cabeça. E ela mesma vai respondendo, e ela vai... A criança ela é esperta, então ela pega muito rápido. É mais fácil do que a gente possa imaginar. Claro que requer paciência e prática. Então, eu espero que vocês gostaram. Dê um like, curte, manda para as mamães aí e dê sugestões de temas pra gente falar aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima. A gente se vê por aqui, hein?